Informações urgentes que acabam de chegar de um dos maiores apresentadores de todos os tempos da televisão do nosso Brasil, o apresentador Cid Moreira e a esposa dele. Você vai ver como é que foram os últimos momentos, né, do Cid Moreira. A própria esposa do Cid chegou a confirmar a causa oficial da sua perda. E claro, agora com surpresa, qual teria sido o último pedido realizado por esse grande comunicador que ficou famoso com o Jornal Nacional. Ao todo foram mais de 8.000 vezes que vocês viram o Cid Moreira falando o famoso boa noite, né? Além da voz inconfundível, quem não se lembra dos bordões com o Mr. M e o Jabulu, né? Tantas outras marcas que marcaram, né, com essa voz inconfundível que vocês viram, né? O Cid Moreira e a esposa dele revelou a percepção que alguns sonhos, né, tiveram dele. E eu vou mostrar para vocês também um dos últimos vídeos do Cid Moreira, já bem debilitado, antes dele ter sido internado, né, no hospital. A esposa também chegou a explicar tudo, o porquê afinal ela não contou, né, para o público, né, que o Cid Moreira não estava bem, ou do porquê ele estava passando por todos esses momentos delicados. Foi também uma opção e também uma questão de surpresa, né, para todos nós, né? Ninguém imaginava isso, né, em relação a esse momento. Então, quem envolve né, um dos maiores comunicadores da história do nosso Brasil, né, o nosso grande e eterno Cid Moreira. Nossos sentimentos aos amigos e familiares, que Deus abençoe. Nos deixou um dos maiores jornalistas e apresentadores do Jornal Nacional, o Cid Moreira. Ele nos deixou aos 97 anos. Ele estava internado no Hospital Santa Teresa, em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Desde a semana passada, né, nas últimas semanas, ele estava tratando ali de uma pneumonia, né? Foi um mês antes, né, da partida do Silvio Santos, né? Ele fez até uma homenagem ao Silvio. Qualquer tipo de terapia, né, qualquer tipo de ação que pudesse ajudar o Cid Moreira, então ele acabou ali revelando, né, que por mais que os médicos não pudessem, né, pudesse ali tentar fazer algo para ajudar o Cid Moreira nesse momento, que a questão da idade acabou impactando, e que o que fez o Cid Moreira ser internado, de acordo com as informações que foram dadas pelos médicos, é que rapidamente, né, nesse lugar ali começaram a serem divulgadas, né, por todo o Brasil. Eu queria saber justamente, né, que foi ali o pulmão do comunicador. E de acordo com os médicos, né, que estavam ali acompanhando essa batalha, né, esse dia do Cid Moreira, nos últimos anos, né, ele convivia num sítio, que sempre teve ali, a voz inconfundível, que estava ali perdendo um pouco já o potencial vocal dele, né? A voz dele era muito forte, muito impactante. Um dos últimos vídeos, né, por exemplo, ele publicou, né, um pouco antes da sua partida, né, no mês de setembro, né, dá para ver que a voz dele ainda estava forte. As informações dadas pela esposa do Cid Moreira, que na manhã de hoje, durante o programa Encontro com a Patrícia Poeta, trouxe as primeiras informações sobre a perda de um dos maiores comunicadores da história do Brasil, né? O nosso grande e eterno Cid Moreira, ele que com essa voz inconfundível acabou, né, marcando o Brasil inteiro pelo seu jeito único, pela voz também e pelos tantos, né, gestos
que acabou ao longo de toda a sua carreira, né, ali a esposa dele, né, conforme mostra essa reportagem publicada pela UOL, né, a Fátima, companheira, né, que estava ao lado do Cid Moreira nos últimos anos, né, nas últimas décadas, chegou a explicar o porquê, né, não avisou a ninguém sobre a internação do Cid Moreira e do porquê, né, ela tomou essa atitude de não falar para ninguém, né, para o direito, né, de como ser humano, né, de dar uma privacidade ao Cid Moreira. Ela disse: eu fiz o melhor que pude como ser humano. Contou a Fátima, que apareceu ao lado do médico que estava com o Cid Moreira nesses últimos momentos de vida, explicando o que estava acontecendo com ele. Essas primeiras percepções que chegaram a levar a essa perda, que é uma das perdas mais significativas, né, da história da TV do Brasil. O Cid Moreira, ao longo de toda a sua jornada, né, virou realmente ali um artigo histórico para a nossa televisão, né. Ele esteve sempre ali por diversos telejornais, né, e em aberturas importantes, né, bem como além do próprio Jornal Nacional, né. Em seguida, gente, a Fátima trouxe outros detalhes sobre esse instante e passando por ela, né, também por toda a família, diante dessa perda envolvendo o próprio Cid Moreira, né, que acabou trazendo as seguintes declarações sobre a perda do comunicador. Só falei com vocês porque é muito gentil, eu sou muito gentil. Eu ia ter que comunicar que ele é um homem público, né? Senão eu nem teria falado, disse a viúva do Cid Moreira, ao explicar o porquê não teria contato falado sobre a perda do marido ao grande público, né, que sempre o acompanhou, a trajetória, né, o talento, né, nem o trabalho. Disse que ele é um dos maiores comunicadores da TV do nosso Brasil. Que Deus abençoe o Cid Moreira, né, e toda a família. Com limitações que ali estava impondo para ele fazer, ali tendo dificuldades, né, de fazer as suas atividades, né, falou um pouco menos, né, ali com menos força do que aquilo que a gente conhecia. Ele ainda ali demonstrando toda a clareza e veracidade da causa, né. Então a causa, pessoal, da perda do Cid Moreira, de acordo com uma reportagem que foi publicada agora há pouco pelo G1, teria sido uma pneumonia. A gente tem inclusive uma reportagem que conta um pouco sobre, né, o que aconteceu com o Cid Moreira. Ele precisou, gente, ser internado e levado